A penúltima reunião da Câmara Municipal de Montes Claros deste ano foi pautada por polêmicas e muitas discussões entre os vereadores. 14 projetos estavam na pauta, entre eles a venda de terrenos para quitar dívidas da prefeitura. Quando foi colocada a história de vender os terrenos, a ideia era fazer obras importantes para a cidade, principalmente a questão dos asfaltamentos. A prefeitura foi incapaz de vender os terrenos na época correta e foi incapaz de fazer os asfaltamentos. Nós ficamos numa situação difícil, nós demos uma autorização para fazer. E agora o que nós estamos fazendo? Tanto o prefeito quanto a minha emenda, quanto a emenda do vereador Cláudio, nós estamos corrigindo. Nós estamos dizendo o seguinte: já que não fez asfalto, que esse recurso possa ser utilizado para os servidores, para que a gente tenha um Natal melhor para os servidores, pagando o 13º e o salário de dezembro. Eu não gostaria de que eles fossem vendidos também, porque houve uma conversa com o prefeito na época e ele nos prometeu que esses terrenos seriam vendidos para fazer asfalto. Tanto é que muitos vereadores foram prejudicados nessa eleição porque ele não cumpriu com a palavra dele. Outro projeto de lei que mais uma vez gerou debate entre os vereadores é a alteração do perímetro urbano que prevê a ocupação da região leste da cidade. Através desse projeto, a Câmara Municipal autoriza a ampliação do perímetro urbano da cidade de Montes Claros no sentido leste, numa área específica para atender a instalação das futuras instalações da New Case Holland, que é a subsidiária da Fiat, que vai ali construir uma importante fábrica de tratores. Essa área foi definida após estudo prévio, já fruto de desapropriação por parte do governo estadual, numa análise conjunta com a Promotoria Pública Estadual e outros órgãos de defesa do meio ambiente. Entendemos que é a área ideal, que é a área que a cidade vai crescer, que é no sentido leste, e foi também objeto de discussão de audiência pública nessa casa na semana passada. Na verdade, a justificativa agora do projeto da alteração do perímetro urbano é para ampliar o perímetro urbano para um terreno que é da construção da CNH, da Fiat, a empresa, para vir o investimento da empresa. Então, assim, a Câmara não poderia votar contra esse projeto, certo? Mas há um entendimento que a própria Lei 4.198, que foi votada em 2010, ela é objeto, inclusive, de uma ação direta de constitucionalidade, porque na época, em 2010, que foi votada a alteração, inclusive, daquela questionamento aí da ampliação lá da extensão lá para a Serra do Mel, que foi a Serra do Sapucaia, então houve uma discussão e é objeto, inclusive, dessa ação direta de constitucionalidade, né, da referida lei. Então, na verdade, esse projeto de lei é uma alteração da Lei 4.198. O parcelamento da dívida da Previdência Municipal, a Previmoc, também foi à votação. A situação do Instituto de Previmoc é uma dívida de mais de 30 milhões. A gente sabe que só de repasses que o município de Montes Claros não tem feito essa última administração, que está trazendo um dano, né, irreversível para os funcionários, inclusive servidores aposentados que estão com os pagamentos atrasados, certo? Então, assim, aí veio o pedido de alteração da lei para colocar que a venda dos terrenos seja também os recursos oriundos para o pagamento dessa dívida com o Instituto de Previdência, a Previmoc. A classe artística de Montes Claros se reuniu na Câmara Municipal para um protesto pacífico contra o projeto polêmico que prevê a redução do número de secretarias de 17 para 10. Alguns projetos vão ser votados na próxima quinta-feira. Um projeto que foi adiado a discussão até a próxima reunião, que trata da reforma administrativa que o Executivo encaminhou para cá. Então eu creio que na próxima quinta-feira vamos ter reunião normal para que a gente possa continuar discutindo esse projeto. Os outros todos foram aprovados em primeira ou então com regime de urgência, então na próxima quinta-feira vão estar de volta para discutir esses projetos que ficaram aí nessa pauta ainda.